irmãos para se alegrar com o dia que Jesus vai voltar. Nós temos compartilhado nesses dias que Jesus está às portas. Os sinais da vida de Cristo são muito claros. A palavra de Deus nos traz revelação daquilo que aconteceria nos últimos dias. E nós temos dias difíceis. O Senhor disse que nós passaríamos por esses dias. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós como igreja termos bom ânimo, porque Ele venceu. O Senhor disse também que foi nos preparar morada. Oh, Ele diz mais. Ele diz que na casa do Pai, aleluia, há muitas moradas. Há muitas moradas. Oh, há uma morada para mim, há uma morada para você, há uma morada para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há morada para nós. Essa vida é tão passageira. Tantas vezes nós achamos e nos sentimos atribulados com coisas destas vidas. Mas irmãos, que nós possamos olhar para o céu e que todos os dias nós possamos desejar, não apenas imaginar, como o que está distante, mas desejar. Como a própria palavra do Senhor diz: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há mais nada, não há nada neste mundo. Não há nada nesse mundo, irmão, que possa ser melhor do que estarmos na presença do Senhor. Como diz esse cântico, de fato nós não sabemos qual será a nossa reação. Sabe quando você se encontra com alguém que você ama tanto, faz tempo que você não vê, e você corre para os braços daquela pessoa e abraça e beija, e dá um abraço forte, pega na mão. Nós ainda não vimos o Senhor face a face, mas um dia nós o veremos. E a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus diz, esse dia está próximo. Esse dia está próximo. O Senhor virá buscar a tua igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos estar preparados. Queria fazer uma oração com você agora. Nós iremos dar continuidade àquilo que o Senhor já começou a falar conosco na semana passada, sobre os sinais da volta de Cristo. É muito importante que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor já falou. Nós compartilhamos na célula, talvez você já conheça, mas às vezes nós encaramos a volta de Cristo como algo muito distante, como se isso não fosse acontecer. Mas eu quero que você faça uma oração agora, porque Deus fala comigo. Eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez você venha aqui hoje e saia da sua casa e fale: ó Deus, eu estou indo lá, eu estou indo para a igreja e eu preciso de algo do Senhor. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que Deus conhece a sua vida e Ele tem o melhor para você. O tempo dele irá acontecer. Você não precisa colocar a sua mão, você não precisa descansar nele. Entrega tudo a Ele, confia nele e Ele fará. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai amado, diante, Senhor amado, da igreja, com humildade, sabendo que eu dependo do Senhor 100%, não há nada de mim de bom que eu possa oferecer. Mas nós temos algo da Tua palavra para compartilhar hoje. Que o Senhor fale com a Tua igreja. Cada um que está aqui possa sair abastecido pela Tua palavra. E que haja liberdade no Teu Espírito. Que não haja nenhum impedimento. Pai amado, que o Senhor possa cercar as mentes, trazer as mentes cativas a este lugar. Em o nome de Jesus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Você pode aplaudir a Ele por isso? Aleluia.
Jesus voltará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estou muito feliz mais uma vez de estar com os irmãos. Com uma grande expectativa. O Senhor tem falado tanto comigo nesses dias. E temos, como falamos na semana passada, temos compartilhado sobre algo que é um assunto tão polêmico. Há uma expectativa para nós cristãos que Jesus volte, mas nós vivemos dias que até essa expectativa pela vinda de Jesus tem diminuído até dentro da igreja. Às vezes parece que a igreja quer que Jesus demore mais um pouco. Ah, mas por que isso, pastor? Eu vejo isso pelas atitudes, pela forma como as pessoas têm se apegado às coisas do mundo, como se essas coisas fossem na verdade as coisas mais importantes para nós. Mas nós precisamos ter revelação e ter clareza que aquilo que nós vivemos na nossa vida aqui é isso aqui, perto da eternidade, que é tudo isso aqui. Então é muito pouco e passa tão rápido, mas nós precisamos estar atentos. E domingo passado nós começamos a falar sobre os sinais da volta de Cristo, baseado no texto de Mateus, e nós falamos sobre 13 sinais, muito claro que Jesus nos diz sobre a volta do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre mais alguns sinais, baseados na palavra de Deus, em alguns outros textos que falam sobre o quê? Sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus vai voltar. Ele está voltando, meu irmão. Os sinais são muito claros da volta de Jesus. Eu queria, como pano de fundo de hoje, apenas citar, eu sei que talvez você tenha compartilhado na sua célula, você tenha lembrado dos sinais, e aí você tenha falado lá na célula, lembrado um, chutado o outro, colado no seu papel o outro, eu não sei, mas talvez você tenha compartilhado na célula. Mas nós falamos de 13 sinais, nós falamos sobre enganação sem precedentes que tem acontecido, muitos falsos profetas têm se levantado, guerras, rumores de guerra, fome intensa em vários lugares do mundo, epidemias, doenças globais, terremotos em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no sistema solar. Falamos sobre as grandes instabilidades na natureza, no comportamento humano. Falamos sobre o renascimento de Israel em 1948, onde Israel voltou a ser uma nação. Falamos sobre o anticristo, falamos sobre a apostasia, falamos sobre a perseguição que nós vemos que os cristãos já têm vivido em todo o mundo. Falamos sobre o que Jesus disse, que quando o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, então viria o fim. E aí é interessante que ontem eu estive em uma célula, 2 células, e aí houve umas pessoas acham que o evangelho já foi pregado em todo lugar, outras não, mas o fato é que tem sido pregado, e muitas pessoas, grande maioria em todo mundo, já ouviu falar sobre o evangelho do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós encerramos falando sobre o 13º sinal, que seria como nos dias de Noé. Eu queria novamente não ler todo o texto, mas queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 24, nós vamos ler apenas alguns versículos. Mateus 24, a partir do verso 36. Glória a Deus. Aleluia. Nós encerramos falando sobre que seria como nos dias de Noé, quando Deus trouxe o dilúvio à terra. Eu queria continuar desse texto aqui. Vamos ler alguns textos fora de Mateus 24 que também trazem profecias sobre a volta do nosso Senhor, do Messias, nosso Salvador. Então vamos lá, irmãos. Mateus 24, a partir do verso 36, o texto diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo,
casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no seu tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não esperará, e numa hora que não sabe, e ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Texto precioso, que nós já falamos sobre ele na semana passada, falamos no decorrer da semana nas células, mas que eu queria começar dando uma introdução com ele, baseado naquilo que nós falamos sobre o nosso 13º sinal, que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, e a Bíblia diz em Lucas 17, versículo 28 e 29, um outro sinal muito interessante, que não seria apenas como nos dias de Noé, mas também como nos dias de Ló. Olha só o que o texto diz lá de Lucas 17, 28 e 29. Como também, da mesma maneira como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Percebam que há uma grande semelhança com aquilo que nós lemos em relação à geração de Noé. Quando nós lemos aqui em Mateus 24, a partir do verso 38, que diz: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o fim para aquelas pessoas. Nós percebemos uma grande semelhança entre os dias de Noé e os dias de Ló. Qual semelhança? E aí nós podemos traçar um paralelo com os nossos dias de hoje, porque tanto os dias de Noé quanto os dias de Ló se assemelham muito com os nossos dias de hoje. Por quê? Porque o povo não estava nem aí. Nós vemos isso hoje. Ninguém está nem aí para nada. Nós vivemos uma geração indiferente aos sinais da vinda de Jesus. As pessoas não estão apercebidas quanto aos sinais. O Deus deste século, como a palavra diz, cegou essas pessoas para que elas não enxerguem o que está acontecendo. Para as pessoas tudo virou natural, tudo virou, não, é isso mesmo. A gente, como nós falamos na semana passada, isso não tem chocado mais as pessoas. Mas segundo a palavra de Deus, a geração que verá o retorno de Jesus Cristo será semelhante às gerações de Noé e de Ló. Conforme está escrito em Gênesis, o que caracterizou a sociedade dos dias de Ló, além de muitos outros pecados, foi a violência. Ló, ele decidiu seguir um caminho diferente do seu tio. Ló, ele era sobrinho do patriarca Abraão, nosso pai na fé. E a palavra de Deus diz que chegou um tempo que Ló, vindo com o seu tio, ele obedeceu a Deus. Indiretamente ele obedeceu a Deus. Deus falou o que para Abraão? Sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma cidade que eu te mostrarei. Abraão fez o que? Fez um convite para Ló. Falou: Ló, vamos comigo? Falou: demorou, tio, vamos, né? Não está dando nada certo nessa terra mesmo. Não, eu acho que ele pensou: o que eu tenho a perder? E ele foi. Só que o que aconteceu? Abraão começou a prosperar. E a Bíblia diz que eles tinham muitas coisas. E aí ele pegou e falou para o tio dele: tio, não dá mais para a gente ficar junto, meu povo com o seu povo e a família com a sua, vamos dividir. Aí o tio dele falou: não, você tem certeza disso? Estou usando minhas palavras, não, mas é exatamente isso que está escrito. Ou mais ou menos com as minhas palavras, mas na Bíblia é isso que está escrito. E aí Abraão falou: não, mas nós podemos resolver isso. Ele falou: não, vamos lá, eu quero ficar. E Abraão falou: então tá bom, vamos fazer o seguinte, você escolhe, para onde você quer ir? Falou: eu quero ir para aquele lugar ali, que ali é mais bonito.
Aí Abraão olhou e falou: você quer ir lá para Sodoma e Gomorra? Você tem certeza? Ele falou: não, eu quero ir para lá. Mas lá é uma cidade perigosa. A gente tem ouvido falar coisas terríveis daquele lugar. E ele pegou e falou: não, eu quero ir para lá. E Sodoma e Gomorra eram cidades vizinhas e muito violentas. E a Bíblia diz que os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram a um limite que Deus não suportou mais, ao ponto de Deus falar: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Só que Deus tinha o quê? Uma aliança com Abraão. E aí Deus avisou Abraão, falou: eu vou destruir a cidade, seu sobrinho está lá, eu vou destruir essa cidade. Aí Abraão falou: Senhor, mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bom. E se tiver 50 homens bons lá naquela cidade, o Senhor destruiria? Aí Deus pegou, conversando com Abraão, falou: não, se tiver 50 eu não destruo, eu poupo a cidade por causa de 50. Aí Abraão pensou, né? Não, acho que não deve ter 50 lá não, aquele lugar é terrível. Não, Senhor, se tiver 40, se tiver 45. Aí Deus falou: se tiver 45 eu também não destruo. Aí Abraão, isso conversando, irmão, isso está escrito lá em Gênesis. Abraão conversando com o Senhor, pensou direito e falou: não, e se tiver 40, Senhor? Aí Deus falou: não, se tiver 40 também não destruo. Não, Senhor, mas eu estava pensando aqui, e se tiver 30? Não, se tiver 30 eu também não destruo. Irmãos, foi indo, chegou no 10. Aí Deus pegou e falou: agora é o seguinte, estou mandando meus anjos para lá, e vão buscar Ló. Se Ló quiser vir, ele vem, porque a cidade vai ser destruída. Não tem nem 10, só tem Ló, sua esposa e suas filhas. E as filhas dele tinham arrumado 2 homens que elas iam se casar com eles. E a história bíblica diz que eles não aceitaram ir embora da cidade e morreram lá queimados também, porque eles acharam na verdade que Ló estava ficando doido. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade tão cruel, ao ponto de os anjos foram avisar Ló, e foram 2 homens, e eles ficaram sabendo que tinham 2 homens na casa de Ló, mas não sabiam. O povo ficou sabendo que tinham 2 homens que estavam na casa de Ló, e eles falaram: vamos lá, vamos pegar esses homens. Tão violentos que eles eram, e bateram na porta de Ló e falaram: nós viemos pegar esses 2 homens que estão aqui, que eles vieram. Quem eles acham que eles são para vir entrar na nossa cidade? E aí Ló pegou e falou: não, calma aí, porque Ló sabia que era anjo de Deus, e que aquilo a coisa podia ficar mais feia do que já estava. Ló falou: se vocês quiserem, minhas filhas estão aqui, matem minhas filhas, mas deixa esses homens, não mexe com eles não. E aí os homens falaram: não, além de pegar ele, vão pegar você. E foram para pegar Ló, e eles que os anjos pegaram, levaram Ló para dentro da casa, fecharam as portas, cegou todos aqueles homens que queriam matar ele. Olha só a violência que estava em Sodoma e Gomorra, eles queriam matar até os anjos de Deus. E ali foi o fim para eles. E aí, hoje nós vemos que as pessoas no nosso dia não estão nem aí para os crentes, para os homens e mulheres de Deus. Se fosse possível, e na verdade em muitos países é possível, e aqui no Brasil ainda não, mas eles matam homens de Deus. Matam as pessoas. Nós vivemos uma geração que já ultrapassou o limite. A Bíblia diz que os pastoras são anjos de Deus para a igreja. E nós vemos homens e mulheres, pastores e pastoras, morrendo por causa da palavra de Deus. Olha só, Sodoma e Gomorra quis matar os 2 anjos. O Senhor não permitiu. Mas nós podemos ver uma grande semelhança com a nossa geração. E nós vemos que o Senhor determinou que fosse o fim. E a Bíblia diz que seria semelhante a vinda do Filho do Homem. A geração que veria a vinda do Filho do Homem seria semelhante à geração de Noé e de Ló. E nós temos visto isso, irmãos. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso. 2 Pedro 3,7 diz: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, nossa geração é semelhante à geração de Noé e de Ló, e isso é um grande sinal da vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus. 15º sinal: a utilização da igreja como um negócio lucrativo. Olha, irmãos, isso é um sinal da Bíblia que nos demonstra que Jesus está para voltar. A utilização da igreja como um negócio lucrativo. 2 Pedro 2, do 1 ao 3 diz assim, ó: e também houve entre o povo falsos profetas,
Como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não demorará. Irmãos, a Bíblia nos diz, segundo a Pedro, que nos tempos do fim existiriam profetas, homens e mulheres que estariam dizendo que estão pregando em nome de Jesus, que estariam enganando as pessoas por amor ao dinheiro, para roubar as pessoas, para fazer da igreja um negócio lucrativo, um negócio que desse muito dinheiro para os homens. Isso tem acontecido, irmãos? Sim. Irmãos, a Bíblia diz, e nós falamos sobre isso na semana passada, que nos finais dos tempos apareceriam falsos profetas, falsos pastores, que envergonhariam o Evangelho de Cristo. Você já teve algum momento que você olhou algo de alguém que se diz um cristão e sentiu vergonha? Várias vezes, né? Nós vivemos um tempo que você fala, meu Deus, você não tem nem como mais pregar para as pessoas, porque a pessoa pega e a pergunta, mas para ser igual a eles, vocês não estão vendo os escândalos que está acontecendo? Quantas coisas tem acontecendo, irmãos? Se nós pararmos para ver a história, é claro que sempre teve pessoas de má índole, mau caráter, que fizeram coisas erradas, mas o que nós temos visto nos nossos dias, muitas vezes, tem nos deixado estarrecidos, irmãos. Hoje é difícil as pessoas acreditarem no Evangelho, por quê? Por causa dos ladrões, por causa de homens que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, bispos, mas que têm na verdade roubado as pessoas que vivem uma vida muitas vezes miserável, com os seus líderes religiosos ricos, milionários, com mansões. E as pessoas têm sido enganadas por esses falsos profetas. E isso, irmão, se você não sabia, é um grande sinal da volta de Jesus. Existem pastores que numeram os membros das suas igrejas como um grande fazendeiro que numera o seu gado. Para ele não importa, não sabe nem o nome. Não está preocupado com a pessoa. Está preocupado com aquilo que ela vai ganhar com aquela pessoa. Isso é muito sério. Nós vemos muitas vezes, nós estamos numa época muito perigosa, né? Esse ano nós temos novamente eleição. Quando chega perto de eleição, as igrejas são o centro das atenções políticas. Irmão, nós não temos nada a ver com nenhum político. A igreja não foi feita por políticos e nunca será governada por um político. Mas o que os políticos querem de fazer aliança com a igreja, de querer o microfone da igreja para falar. Você nunca viu o cara. O cara não fez nada nunca por ninguém, mas quer falar. E muitos pastores hoje se vendem por um cargo, por um valor monetário, e fala lá, não, eu estou com esse homem, eu conheço ele, não conhece, não sabe nem quem é, e está dando o seu nome lá. Aí depois a pessoa aparece no escândalo. Foi igual na época da votação lá, do impeachment da presidenta Dilma. A mulher foi lá, uma deputada, fez mó discurso. Não, que todo mundo tinha que ser igual ao meu marido. No outro dia o marido dela foi preso. Aí tem pastores que não conhecem quem é o cara. Fala para a igreja votar no cara. E aí o ano que vem vão ver que o cara era corrupto. E aí o que vai fazer? O que as pessoas fazem? Uma associação daquele cara com o pastor. Que aí não sabe se está, se não está junto, se não sabia, se foi inocente. Mas irmãos, nós precisamos ficar atentos. Tudo isso é um sinal da vinda do Senhor. A igreja não pode se misturar com o mundo, amém? Glória a Deus. 16º sinal descrito na palavra de Deus: a adulteração nas escrituras. Apocalipse 29:19 diz algo muito interessante e sério, irmãos. Olha só o que o texto diz, Apocalipse 22, verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Nossa geração, nós temos visto coisas acontecerem assustadoras. As pessoas têm mudado até
A Bíblia. Irmão, toma muito cuidado com as versões. Outro dia eu falei sobre uma versão para os irmãos, uma versão que eu gosto, tenho lido ela. Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque tem versões, e aí eu fui ver algumas coisas, que tem alterado o sentido da Bíblia. Tem pessoas andando com Bíblia que na verdade fala nada com nada, mudando. Você não sabe nem quem foi que traduziu para essa versão. Isso tem de maneira sutil invalidado muitas verdades da palavra de Deus. E aí pessoas têm pregado baseado naquilo, e aquilo tem sido na verdade causa de perdição para muitas pessoas. Alterar o que está escrito na Bíblia é algo que o Senhor diz que é um pecado mortal. Ai daquele que tirar qualquer palavra do livro da vida. Isso tem acontecido, e isso é um sinal, irmão. Este é mais um sinal de que a volta de Jesus se aproxima. Em muitas igrejas, pessoas achando que estão fazendo a coisa certa, têm seguido uma Bíblia que não é a Bíblia que o Senhor nos deixou, a palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Um outro sinal, o 17º sinal que nós vemos na palavra de Deus é o quê? A multiplicação da ciência. Daniel foi um profeta, e Daniel ele deixou claro algo. Ele deixou escrito algo muito interessante. Daniel 12, verso 4. Deus falou para Daniel: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência tem se multiplicado, não tem, irmãos? Cada vez uma coisa é assustador. Uma evidência que a atual geração verá a volta de Jesus é a multiplicação da ciência. Se a gente for parar para pensar, mais ou menos um século atrás, irmãos, não tinha carro, não tinha telefone, internet nem se fala, né? Porque na verdade a internet não tem nem 30 anos que a internet, da maneira que ela é hoje, ela existe. E aí a gente se vê impossível viver sem um celular. Aí outro dia eu estava comentando, não lembro com quem, e como não tinha celular, como as pessoas viviam? Bem melhor que a gente, né? Bem melhor. E hoje a gente fala, é impossível, se a pessoa fica sem o celular, sem internet, sem essas coisas, mas a Bíblia diz que essa evolução da ciência é mais um sinal da volta de Jesus. A ciência, ela vinha progredindo a passos muito pequenos, descobertas muito pequenas, mas de 100 anos para cá, irmãos, o que o homem tem descoberto são coisas, na verdade, até assustadoras. Quando a gente vê vou falar do celular, o que um celular faz hoje, você fala, meu Deus, só falta cozinhar. Não, mas ajuda, né? Muitas vezes ajuda. Tudo começou a mudar muito rápido, irmãos. Se nós pararmos para pensar, de 30 anos para cá, as coisas mudaram assustadoramente. Carros automáticos, hoje nós temos carros hídricos, né? Movidos a água, carros movidos a luz solar. Um amigo meu lá do serviço, a casa dele não tem mais luz de eletropaulo. Ele colocou, a casa dele é toda movida a energia solar. Eu falei, que bênção, isso é bom, né? Mas ele gastou muito dinheiro para fazer isso. Mas olha só a tecnologia, ao ponto que está chegando. Hoje o homem, ele gaba-se de grandes coisas, já pensa, o que nós vemos hoje? Qual que é o objetivo do homem? Colonizar a Lua, colonizar até Marte. O homem está querendo tomar conta desses lugares. Mas nós vemos o que aqui na Terra ainda? As doenças, muitas não conseguem descobrir uma cura. Nós vemos muitas vezes a desigualdade social. Então tudo isso, irmãos, nos confirma que Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Em 2 Timóteo 3, 2-4 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Essa é a geração que verá o fim.
Será que nós vemos isso? Nós temos? Tem algo disso que eu citei que não acontece hoje? Tudo isso tem acontecido. Este é o estado dessa geração: um progresso material e um retrocesso espiritual. As pessoas acham que não precisam de Deus. Na verdade, elas acham, muitas das pessoas, que Deus nem existe. Para que Deus? Eu sou o Deus da minha vida. É o antropocentrismo, é o homem como centro do universo. Para que nós precisamos de Deus, sendo que nós podemos fazer tudo? O que o homem acha hoje que ele não pode fazer? Ele pode fazer tudo. Irmãos, isso é um grande sinal da volta de Jesus. Há um sinal que tem entrado com muita sutileza no nosso meio, que é a negação da divindade de Jesus e os ataques à sua pessoa. O que o nosso inimigo, o diabo, ele quer introduzir na mente das pessoas? Que Jesus não é Deus. Porque se ele consegue introduzir isso, ele acaba com todo o plano, ele acaba na vida dessa pessoa com todo o plano de Deus. Se a pessoa não acredita que Jesus não é Deus, não há salvação, não há vida eterna. 1 João 2,22 diz assim, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, nós vemos hoje sendo introduzido na mente das pessoas que Jesus foi um bom homem. Ele foi um bom homem como outros grandes homens, mas não que Jesus é Deus. Por quê? Porque trazendo isso para a mente das pessoas, as pessoas vão começar a se acostumar com as coisas. Mas eu quero dizer, Jesus, Ele é Deus. Como nós ouvimos muitas vezes, já falamos aqui, o homem pode fazer o que ele quiser para negar isso. Mas até a nossa história está dividida em antes e depois de Cristo. Porque Ele veio, Ele existiu e Ele está vivo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos que há um ataque muito grande sobre a divindade de Jesus, né? Sabemos que o mundo social, o mundo político, as pessoas não querem acreditar que Jesus realmente é o próprio Deus. E nós, quem que aceita Jesus como Deus? Só nós cristãos, só os discípulos. E nós precisamos nos acostumar com isso. As pessoas não vão aceitar Jesus como Deus, mas nós precisamos ter revelação que Jesus é Deus. Cada dia mais aparece algo novo dos ditos cientistas ou arqueólogos, com teorias e informações que tentam mostrar Jesus ou como um mito ou como mais um ser humano qualquer que passou por este mundo. Outro dia eu ouvi algo interessante, que não me escandalizou, porque a gente vive num mundo... Olha só o que os cientistas e os arqueólogos e os estudiosos da antiguidade falaram, que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Mas qual é o objetivo disso? Negar a divindade de Deus, de Jesus. Jesus teve um caso com Maria Madalena? Como assim? Aonde está escrito isso na Bíblia? Mas estudamos, nada disso. Por quê? Eles querem negar a divindade do Senhor. A Bíblia afirma o quê? Que a salvação do ser humano está ligada intimamente ao ato de crer. E crer no quê? De que Jesus é Deus, Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. É só assim que nós podemos ser salvos. Mas quando o homem introduz isso na mente das pessoas, como que a pessoa pode crer num Deus Salvador que teve um caso com uma mulher? Então nós precisamos ficar muito atentos, irmãos. Nós precisamos estar atentos a todo momento. Assim, Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é o Messias, Ele é a luz, Ele é a razão da nossa existência. E nós precisamos estar posicionados para que nós não possamos cair nas armadilhas do diabo e pregar o Evangelho verdadeiro para as pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas um sinal muito claro, nós temos visto, e aí muito voltado para a igreja também, assim como esses charlatões, esses pastores que têm na verdade arrancado a pele das ovelhas, nós vemos hoje aparecendo com muita força o quê? O aparecimento do evangelho da prosperidade. Como tem sido pregado o evangelho da prosperidade? Quem conhece algum texto na Bíblia, algum relato bíblico onde Jesus ministra, ensina sobre esse evangelho da prosperidade,
onde na verdade Deus nos fez para ser rico. Ou se você não tem tudo que você quer porque você está em pecado, ou porque tem um demônio que está atrapalhando a sua vida. Irmãos, esse evangelho da prosperidade é um sinal do fim dos tempos. Olha só, Apocalipse 3, 14 e 17, fala algo muito precioso e sério. Diz assim o texto: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Irmãos, um dos sinais que mostram a iminência do retorno de Cristo é a apostasia no meio dos que dizem cristãos. E essa é uma das faces desse afastamento, o quê? Esse evangelho da prosperidade. A igreja, ela nunca foi para ser uma instituição milionária. A igreja nunca foi vista como algo rentável, mas hoje não é isso que acontece nos nossos dias. Por quê? Porque hoje as pessoas têm utilizado a igreja como uma forma de se dar bem na vida. Mas qual que foi os dizeres de Jesus em relação a nós? No mundo tereis aflições. Se alguém quer ganhar a sua vida, que perca. Quando veio um homem rico diante de Jesus, o que Jesus falou para ele? Não, dá os 10%, me dá um pouco do seu dinheiro aí, estou precisando, está difícil as coisas. Não, assim Jesus disse: dá tudo que você tem aos pobres, vem e me segue. Ou seja, pare de ficar apegado às coisas naturais. É o que nós vemos hoje, as pessoas se apegando às coisas naturais. Ontem nós estávamos compartilhando algo na célula e eu falei algo que é verdade. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, qual era o padrão da igreja primitiva? Que tinha vivido com Jesus, os apóstolos tinham desfrutado da presença de Jesus, e Jesus tinha sido assunto aos céus. E aí quando a igreja primitiva é instituída, depois do batismo, quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, qual que era a revelação da igreja? Nós não precisamos de nada material, vamos vender tudo. Se eu tenho 2 casas, vende uma, dá? Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Mas hoje o que nós estamos vendo? Igrejas construindo impérios, guardando dinheiro que daria para construir uma cidade. Mas o pastor está lá com o dinheiro todo guardado para quê? E se Jesus voltar hoje, vai fazer o que com o dinheiro? Vai gastar? Com o quê? Como? Jesus está às portas, e Jesus disse algo em Mateus 6: não ajuntei dinheiro na terra, onde as traças e a ferrugem corroem, mas ajuntei o tesouro no céu. Aleluia. Qual que é o tesouro que nós podemos ajuntar? É a nossa salvação e a propagação do evangelho para as pessoas. Não há nada de mais valor. O Senhor diz que a única coisa que tem valor para Ele é eu e você. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado: você tem valor para Deus. Aleluia. Irmãos, e esse texto que eu li aqui fala sobre a igreja quente, a igreja fria e a igreja morna. E o que é uma igreja morna? Primeiro, para saber o que é uma igreja morna, nós precisamos entender o que é a igreja fria, o que é a igreja quente. O ser humano frio é o ignorante quanto às coisas espirituais e vive segundo o curso do mundo, praticando a iniquidade. Esse é aquele que não conhece, não teve revelação, não teve um encontro de fato com Deus. O quente é o vigilante e conhecedor das coisas espirituais. É aquele que pratica o evangelho, que está na presença de Deus, que entendeu aquilo que o Senhor tem. E o Senhor diz o quê? Embora você fosse frio, ou seja, não entendesse de nada, não conhecesse a palavra, era melhor que você fosse quente. Mas aí ele fala algo sobre o morno que chega a nos chocar. Ele fala que o morno ele vai vomitar. Por quê? Porque o morno é aquele que, embora conhece as coisas espirituais, vive em conformidade com o mundo, sendo que este é pior do que todos, porque Jesus abomina esse, como eu disse, ao ponto de vomitar da boca.
E como nós temos visto isso? Pessoas que conhecem o Evangelho, mas querem viver baseado no padrão do mundo. Não é isso que nós temos vivendo isso? Não é esse o quadro que nós temos visto? Como eu fico pensando, como Deus tem visto essas coisas? Qual é a igreja hoje? Se nós pararmos para pensar friamente, é difícil você ver pregações na televisão, ouvir no rádio, pregações sobre desapego às coisas materiais. Não, na verdade ele está pregando que você precisa fazer uma campanha para conseguir o seu carro, você precisa fazer uma campanha para conseguir um emprego melhor, outro dia eu estava vendo uma campanha para você conseguir o seu primeiro R$1 milhão. Como assim? Irmão, Jesus está voltando. Agora, qual é a igreja que nós vemos pregar? E nós queremos ser essa igreja, irmãos, que ao cristão está reservado o sofrimento, porque Jesus disse que se nós estivermos nele, nós também iremos sofrer, porque quando nós sofremos com ele, nós iremos viver a glória com ele. Não tem como nós desfrutarmos só da glória sem desfrutarmos do sofrimento, é impossível, e o sofrimento está reservado para aqueles que decidem, que escolhem viver com Jesus. Como está escrito em Filipenses, quanto a Cristo nos está reservado, não somente crer nele, mas também padecer por ele. E por falar em padecer, é bom nós nos lembrarmos, irmãos, que nós estamos às portas da grande tribulação. A grande tribulação está para acontecer, irmãos. Na verdade, como eu disse domingo passado, parece que ela está cada vez mais próxima. Em que sentido? A palavra de Deus diz que todas essas coisas, rumores de guerras, pestes, doenças, tudo isso era o quê? Era o princípio das dores. Por quê? Porque chegaria alguém e falaria, não, vou resolver tudo. E hoje o mundo não precisa de alguém que fala, vai resolver tudo. E essa pessoa está para ser levantada. Alguém, um governante mundial, que dirá, eu vou resolver tudo, fica tranquilo. E todo mundo vai se dobrar, como nós falamos na semana passada. Terá apenas uma moeda e vai parecer que está tudo certo. Menos para nós, porque a igreja vai começar a ser perseguida. E quando nós olhamos para aquilo que já tem sido, na verdade, colocado diante de nós vemos que nós iremos passar por momentos muito difíceis. Filipenses 1:29 diz, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 4:12, olha só o que Paulo diz, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. 1 Timóteo 6, do 7 ao 10 diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, porque submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, esse é um dos sinais muito claros da iminência do retorno de Cristo. A apostasia, o amor ao dinheiro, pessoas que se dizem cristãos, mas têm atitudes que não condizem com aquilo que a sua boca fala. Nós precisamos ficar muito atentos a esses sinais. Será como nos dias de Ló? Será como nos dias de Noé? Será momentos que a igreja passará por grandes dificuldades, rumores de guerra, terremotos, todas essas coisas que nós temos visto, isso são sinais da volta de Jesus. Algo muito alarmante nos tempos de Sodoma e Gomorra, voltando um pouco lá atrás, era que Sodoma e Gomorra eram duas cidades onde o homossexualismo predominava. E aí nós vemos que tem que se ajuntar tudo. É o amor ao dinheiro, é a falta de amor às pessoas amam mais as coisas do que as pessoas. Aí nós vemos toda essa promiscuidade. Se você não toma cuidado no seu computador, essas coisas de sexo, de maldade, aparecem do nada no seu computador, aparecem, irmãos.
as telas abrem, há vírus, há tantas coisas. Irmãos, nós estamos vivendo o final dos tempos. E nós como igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos nos iludir. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos em um parque de diversões. Como nós já falamos outras vezes, nós vivemos em uma guerra. E nós precisamos estar preparados para esta guerra. As armas que nós usamos nesta guerra, como a palavra de Deus diz, como Paulo diz, não são carnais, mas são espirituais. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí fica uma pergunta para nós nessa noite: qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa postura? O que você mais se preocupa no seu dia a dia? Com as coisas naturais e materiais? Ou com a sua salvação? Jesus voltasse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Isso é muito sério, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus voltará a qualquer momento. Mateus 24, quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Eu imagino que Jesus, há uma expectativa no Filho, que está sentado à destra do Pai. Senhor, e agora? Posso ir? Porque ele não sabe, a Bíblia diz que Jesus não sabe. Mas quando Deus fala, pode ir que é agora, ele vai vir. E parece, e os sinais estão muito claros que isso acontecerá a qualquer momento. E nós como igreja, qual tem sido a nossa atitude? Nós temos nos preocupado com isso? Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas: aonde eu vou morar, com quem eu vou casar, o emprego. Irmãos, tudo isso é necessário. Você não vai ficar na sua casa, não, então agora eu não vou fazer mais nada. Não! Entenda, mas qual é a prioridade da sua vida? O que você tem dado mais valor? Às vezes você tem discutido, brigado por coisas materiais que vão ficar. O seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, tudo isso vai ficar. Jesus virá nos buscar. E às vezes você não tem dormido por causa dessas coisas banais, quando na verdade você devia estar se preocupando e ansiando, como disse o Gabriel: Senhor, será que vai ser hoje? Será que o Senhor vai voltar hoje? Porque, Senhor, eu estou preparado. Irmão, Jesus voltará. E Ele é um Deus de justiça. Todos nós seremos julgados. Qual tem sido a sua atitude? Você tem se preocupado com a vinda do Senhor? Jesus virá. Ele está prestes a vir. Os sinais estão aí, aos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer. É ou não é? A Bíblia diz que o Deus desse mundo tem cegado a vista das pessoas, para que elas não enxerguem a verdade. Mas você pode glorificar a Deus, porque Deus te deu a oportunidade de ter os seus olhos abertos para a verdade. A Bíblia diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos libertos. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho que irá nos levar ao céu se não for Jesus. E Ele está voltando. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu queria chamar os músicos. Isso é muito sério. Há muitas coisas, irmãos. Como eu disse, nós não podemos nos enganar. Você deve ler a palavra de Deus, tem tantas coisas. Nós ainda iremos falar muito sobre isso. Eu quero pregar muito mais sobre isso. Sabe por quê? Porque nós não podemos ficar desatentos. Nós iremos ter coisas, iremos. Eu quero que você sonhe em ter coisas melhores, eu quero. Nós não sabemos o dia que o Senhor voltará, mas nós precisamos nos preparar para isso. Nós não vamos ser omissos a outras coisas. Você não vai abandonar a sua família, você não vai abandonar o seu emprego, você não vai abandonar os seus sonhos, não. Mas você vai desejar, em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor. E sabe, se Jesus voltar essa noite, tudo isso que você tem se preocupado, às vezes que você fica brigado com o seu marido, com a sua esposa, tudo isso não tem valor nenhum. Às vezes você pensa em fazer até coisa errada para conseguir coisas que vão ficar. Não perca a sua salvação, não perca a sua vida eterna por coisas materiais. Tudo isso ficará.
Jesus está voltando. Os sinais são muito claros. Nós vamos louvar novamente com esse cântico. E eu queria que você pensasse nisso, na volta de Jesus. Ele está voltando. Como você está? Você está preparado para isso? Você se sente de fato preparado? Pode vir, Jesus, pode vir hoje. Ou como eu falei ontem, se você soubesse que Jesus voltaria daqui 3 meses, tá certo? Jesus vai voltar daqui 3 meses. Qual seria a sua atitude a partir de hoje? O que você faria? O que você deixaria de fazer? Será que você se importaria mais em falar para as pessoas do amor de Jesus e que Ele é o Salvador e que fora dele há perdição e inferno? Será que você se preocuparia mais em não pecar? Se Jesus voltasse daqui 3 meses, qual seria a sua postura a partir de hoje? Eu não sei se Jesus vai voltar daqui 3 meses. Eu sei que Jesus pode voltar hoje, como pode voltar daqui 3, 6, 9, 10 anos, eu não sei. Mas Jesus também pode voltar para você hoje se você morrer. Se você morrer, a sua única oportunidade de viver para Deus se encerra na sua morte. Em 1 Coríntios diz: é dado ao homem morrer uma só vez, e depois o juízo. E como a nossa vida é passageira, como nós não somos nada, se Deus determinar que hoje é o último dia da minha vida, acabou. A minha oportunidade acabou. Então isso também é muito sério. Jesus não vai voltar não. Tem muita gente que ainda não ouviu falar do nome dele. Eu conheço os sinais. Jesus não vai voltar. Eu vejo que muitas vezes tem igrejas, homens e mulheres de Deus, que na verdade desejam que Jesus não volte, porque amam as coisas, amam este mundo. Esse mundo está condenado, irmãos. Irmãos, nós precisamos sonhar mais com a volta de Jesus. Nós precisamos desejar mais isso. Nós precisamos orar para que isso aconteça. Não há nada nesse mundo de bom. Esse mundo está perdido. A Bíblia diz que esse mundo está condenado. Irmãos, é tempo de nos desapegarmos da comida deste mundo, desapegarmos da bebida, dos prazeres, dos lazeres. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, porque Ele está à porta. Pense nisso. Você está preparado para a volta de Jesus? Vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos orar. Eu só posso imaginar a voz que virá. Eu
podemos imaginar hoje. O Senhor está para voltar. A Bíblia diz que Ele virá como um noivo buscar a noiva. E que este é o tempo de preparação da noiva. Eu e você somos a noiva de Cristo, a igreja. E o Senhor virá nos buscar como igreja. É impossível alguém que não é igreja ir para o céu, porque a Bíblia diz que o Senhor virá buscar a sua noiva, a igreja, ataviada, preparada para Ele. E talvez você tenha parado para pensar, que você tenha caído em si e visto que você não está preparado para este dia. Talvez você pense, não, mas se Jesus voltar, eu não estou preparado. O que eu preciso fazer para ir para o céu? A Bíblia diz que nós precisamos, em primeiro lugar, crer no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Outra coisa muito importante é nos arrependermos dos nossos pecados. É impossível alguém que não se arrepende da vida que levava a ir para o céu. Nós precisamos nos arrepender. Aquele que crer no Senhor, aquele que se arrepender, aquele que crer e for batizado será salvo. Então hoje Deus nos dá uma oportunidade. Se você está aqui, talvez você conheça a palavra de Deus, mas está distante dos caminhos do Senhor. Isso traz dúvida ao seu coração. Se Jesus voltar, eu não vou para o céu. Eu estou longe, eu estou afastado, eu estou morno. Às vezes a pessoa acha que está frio. Frio é aquele que não conhece. O morno é aquele que conhece, mas não vive. O morno também não irá, é o que a Bíblia diz. E talvez você esteja distante do Senhor, e Deus hoje te chama para perto. Como o pai do filho pródigo, Ele te espera de braços abertos. E eu queria orar para a sua vida. Se alguém aqui hoje está distante do caminho do Pai, mas conhece os seus caminhos, eu quero orar pela sua vida. Deus quer quebrantar o seu coração hoje. Deus quer que você volte a sentir-se amado por Ele. Uma das coisas que afasta as pessoas do caminho do Senhor é que elas não se sentem mais amadas pelo Senhor. Se alguém não se sente envergonhado, vem aqui. Mas você nunca entregou a sua vida para Jesus, e agora a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Não sou eu que convenço. Eu não quero trazer medo para ninguém. Você não precisa entregar a sua vida para Jesus com medo de ir para o inferno. Não. Você precisa entregar a sua vida com Jesus com vontade para o céu. Quem tem medo não é vencedor. Mas agora, se você tiver vontade para o céu, eu quero dizer que Jesus, Ele morreu por você. E se você quer entregar a sua vida, quer se reconciliar com o Senhor, eu quero hoje te orar pela sua vida, dizer: Deus está te dando uma oportunidade de voltar para perto dele, de se sentir amado. Eu me lembro quando eu voltei para os braços do Pai, o que me afastava do Pai era que eu não me sentia amado. Eu achava que eu não merecia mais o amor do Pai. Mas um dia eu tomei a decisão, eu volto para Deus. Quando eu voltei, como diz a Bíblia, Ele correu ao meu encontro. Ele correu e me abraçou e me amou, e tem me amado e quer te amar. E hoje o Senhor, Ele te dá a oportunidade de sair daqui com a convicção: eu quero voltar, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai mudar a sua história. O Senhor vai mudar o seu destino. O destino. Deus tem um destino
Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer uma oração com os irmãos e os irmãos aqui. Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo ao Senhor.